podia conferir via... Entra lá. Cadê? Pra testar o som, essas coisas assim. Aí. Aqui, ó. Habilita o microfone aqui. Vê. Não tá aparecendo. Aparece áudio aqui, ó. Você podia entrar no Facebook para testar se tá aparecendo áudio. Tá. Tá ótimo o som. Ah, ela tá falando. Então, a gente já manda abraço. Então, tá ótimo. Não, é 7h30 que começa? Sim, Tem que esperar as sim. pessoas entrar, né? Vou dar só mais uns minutinhos para todo mundo aí que está se preparando para entrar. Márcia já deu um retorno para a gente dizendo que está tudo bem com o som e com a imagem, né? Tá ótimo. Olha lá. Uhum. Já deu, né? Não sei, acho que esperar 7h30, não deu 7h30. Uhum. Ah, não entendi o que você não falou. Não sei se a gente vai ter que ficar para você, não para mim. Depois eu vou sair também. Não tem jeito, pega, não tem problema. Vamos então iniciando aqui devagarinho a nossa reunião de hoje. Primeiro eu queria aproveitar para dar boa noite a todos, que é um prazer estar aqui junto com vocês, mesmo que à distância, mas o coração está pertinho, né? O meu nome é Rúbia e há pouco tempo, desde dezembro, né? Minha família está em Uberlândia faz alguns meses só. Eu comecei a frequentar o Flores e fui assim muito acolhida, com muito carinho pela Márcia, pelo Carlos, pela Jaque. E é um prazer para mim e uma oportunidade de trabalho que eu agradeço muito a vocês pela confiança, pelo convite,
por ter convidado a gente a participar com vocês dos trabalhos, das palestras, dos estudos, que eu sei que vocês fazem com tanto carinho, né? E aí, para a gente quebrar essa monotonia do isolamento social, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns aspectos importantes dentro da doutrina, para que isso seja sempre instrumento de reflexão para a gente, porque nos momentos de crise e desafios, elas são sempre bem-vindas, né? E antes da gente começar propriamente dito, eu acho que a gente podia fazer uma prece, tá bom? Juntos aqui, todos juntos, para que a gente comece o nosso trabalho com uma vibração bastante elevada, para a gente conseguir captar o máximo de energia possível, tanto nós aqui quanto vocês aí do outro lado, tá bom? Então, eu convido a todos, nesse momento, para fecharem os olhos, para mentalizar a figura de Jesus, e que nesse momento a gente consiga esquecer um pouquinho dos nossos conflitos, dos nossos problemas, da nossa rotina, mantendo a mente e o coração aberto para tudo que vai ser dito aqui hoje, nesse banquete, que é o nosso Evangelho de Jesus. E a gente pede e agradece, antes de qualquer coisa, por essa oportunidade, por essa ferramenta tão importante que nesse momento não nos deixe isolados. Juntos nessa vibração do bem, do amor, do carinho, que possamos juntos com os nossos irmãos do lado espiritual, somar junto com tantos benfeitores da luz, que tanto trabalham e se esforçam para o bem do nosso planeta, para o progresso do nosso planeta e de nós, como seus tutores. Senhor, nós agradecemos esse momento bendito em que aqui estamos reunidos e pedimos a sua proteção, a sua luz, a sua intuição, e que cada ser encarnado e desencarnado que nesse momento esteja conectado nessa corrente, que essa energia os fortaleça, reanime, que a nossa bateria seja recarregada para continuarmos otimistas, esperançosos, pronto para o serviço como servo do Senhor. Esperamos de coração que as palavras aqui hoje cheguem no coração de cada um como um abraço de carinho e de amor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Antes de eu passar a palavra para o Disney, né, que eu nem apresentei aqui ainda, que é o palestrante, e que eu tenho certeza que a maior parte aqui conhece, que vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre epidemia e espiritismo, eu trouxe uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que eu achei assim bastante oportuna. Aliás, qualquer livro que a gente abre, em qualquer dia, em qualquer situação, ela sempre nos cabe muito bem, né? E essa, do livro que foi escrito por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 113, intitulado Agradeçamos Sempre. Dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Paulo, Efésios 5:20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a conhecer a função renovadora do sofrimento.
Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam um reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez, de futuro, em pesadelo grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo a melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que em lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, né, meus amigos, se a gente conseguiu prestar um pouquinho de atenção na mensagem aqui, ela por si só já nos traz assim uma reflexão, não só no momento que a gente está passando, mas em qualquer que seja o nosso desafio, porque a gente hoje em dia está falando muito sobre a pandemia, né? Mas a pandemia é um problema a nível mundial e acaba que unifica e acomete a todos. Mas quantos desafios, pequenos desafios, todos nós temos diariamente, de várias ordens, e que a gente tenta, através da esperança, através do trabalho e através do estudo, conseguir se livrar. E a gente se esquece muitas vezes que são nas dificuldades que a gente promove as maiores mudanças da vida da gente. Porque a gente tem uma tendência, até pela própria imperfeição, de se acomodar, né? Principalmente quando tudo está dando certo. A gente dificilmente agradece pelo problema, pelo desafio, pelos impasses da vida. Quando a gente lembra de agradecer, é por alguma coisa que a gente queria ou que aconteceu da maneira com que a gente estava esperando, né? Então, quando as coisas saem um pouquinho da nossa programação, né? Porque a gente programa, até inconscientemente a gente faz isso, a gente não consegue achar luz e achar o bem até nesses momentos. Então, essa mensagem chega para a gente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, para que a gente realmente faça uma reflexão de que será que nós não temos ainda, mesmo com toda essa situação, muita coisa a agradecer? Será que a gente não consegue, como diria, a gente não tem olhos de luz? Quem tem olhos de luz, que veja, né? Então, será que a gente não consegue ver, no meio dessa turbulência toda, o quanto bem também está sendo feito, direta e indiretamente? O quanto nós estamos refletindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa rotina, sobre a nossa família, sobre o nosso comportamento pessoal perante a natureza,
perante o nosso planeta, perante o nosso semelhante, ou no ambiente onde eu estou trabalhando, será que eu não consigo fazer melhor? Será que toda essa inversão social, né? Somos seres sociáveis e agora é pedido o isolamento. Será que mesmo em isolamento eu não consigo ter uma qualidade de vida melhor com os meus filhos, com o meu marido, né? Será que eu não consigo agora, nesse momento, tirar um tempinho para fazer uma ligação para um primo, para uma tia, ou para alguém que está distante, que talvez esteja precisando conversar? Será que nesse momento eu não consigo dar um pouquinho de valor a pequenas coisas diárias que na correria da nossa rotina a gente não conseguia ver? Então a gente precisa saber aonde que está olhando, né? Porque se a gente quiser olhar realmente para os problemas, nós vamos vê-los. Só que a gente pode decidir e escolher vê-los como uma oportunidade de refazer alguma coisa melhor, ou constatando apenas que eles estão ali para nos atrapalhar e que é para nos fazer sofrer mesmo, e nós temos que ficar tristes e deprimidos e isolados e sem esperança. Então a gente sempre tem dois lados, né? A gente sempre tem mais de uma opção, independente de qual seja a situação que a gente está vivendo. E nós cometemos muitos erros, claro, somos falíveis, estamos bastante ainda distante do que a gente gostaria de ser e do que nosso Pai, que é todo amor, nos criou e consegue enxergar que a gente vai chegar lá, mas ainda não somos, né? Tudo aquilo que podemos ser e que carregamos dentro da nossa essência, mas é importante que a gente não desista, mesmo que haja momento de desânimo, mesmo que haja momento de tristeza e de solidão e de qualquer outro conflito que a gente tenha, né? Que a gente procure numa leitura, numa prece, numa mensagem amiga, no companheiro, nos filhos, ou em qualquer outra atividade que te traga, né, um respiro e uma alegria para continuar, para a gente continuar trilhando esse caminho bem, porque nós temos todo o potencial para alcançar, tá? Então eu não vou me estender muito aqui, porque a palestra não é minha, é do Disney, e eu não queria atrapalhá-lo, ele fez isso tudo com muito carinho, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente aprendizagem, excelente palestra. Beijo no coração de todos. Disney, também agora frequentador do Flores, com muito carinho, e é com muita alegria que nós estamos hoje aqui recebendo vocês. Outro dia até participei do estudo, né, na terça-feira, mas não consegui ligar a câmera do outro computador, então, para aqueles que não me viram, é um prazer participar desse momento, né, um momento diferente, onde a gente usa uma tecnologia, né, que, embora seja mais fria, né, vocês aí, nós aqui, neste momento de isolamento, digamos assim, né, é bastante útil para a gente poder levar o estudo, né, essa reunião, esse momento que a gente se comprometeu, na verdade, em estudar o Evangelho de Jesus. E aí a gente, dentro dessa proposta de trazer a luz do Espiritismo, os conhecimentos, né, do Espiritismo, para a gente poder entender um pouquinho a situação em si, que não é uma situação nova, né? Eu até separei alguns dados aqui que realmente isso não é novo, né? Ou seja, essa é mais uma epidemia que acontece no nosso planeta, de outras que ainda virão, né? E a gente vai comentar por que isso acontece, né? O Espiritismo nos ajuda a entender
por que esse tipo de flagelo, por que esse tipo de situação leva ao desencarne coletivo, né? O que nós estamos passando agora, ele é, na verdade, um desencarne coletivo também, né? E a gente poderia usar esse tema também para estender um pouquinho mais, mas não é o nosso objetivo. Só para a gente fazer recuperar alguns dados históricos, para a gente não se sentir assim, nossa, por que isso está acontecendo com a gente agora? Mas, na verdade, o planeta, de tempos em tempos, né, esse tipo de situação acontece de maneira comum, né? Nós temos, por exemplo, né, lá na década de 1300 e pouco, né, no século XIV, nós tivemos 50 milhões de mortos com a peste negra. 50 milhões de mortos, né? E foi, na verdade, uma situação que também tinha uma relação com o acúmulo de lixo, contato com roedores, né, com ratos, né? E levou à contaminação de vários seres humanos e muitos morreram. 50 milhões foi o número. A cólera, né, que foi lá no século XIX, matou centenas de milhares de mortos. A tuberculose, que é entre 1850 e 1950, ou seja, em 100 anos, né, ela aplacou 1 bilhão de indivíduos. 1 bilhão de indivíduos. E a tuberculose está ainda entre nós, né? É transmitida de pessoa para pessoa, também pelo contato, através de secreções pela via aérea, né? Pelas vias respiratórias. E ela atualmente mata mais de 4 mil pessoas por dia em todo o mundo. Então, ou seja, apesar de ser antiga, ela não está nas mídias, né? Logicamente que é trabalhado a forma de evitar o contágio, mas ela não está nas mídias. Então, a gente até pode chamar a tuberculose como uma doença negligenciada. A varíola matou 300 milhões de indivíduos. A gripe espanhola, que devastou, né, Europa, né, 20 milhões de mortes em 100 anos. Tifo, sarampo, né? O sarampo, infelizmente, voltou, né? A gente sabe que é novamente um problema de saúde, né? Já matou mais de 6 milhões de mortes por ano, né? A partir da década de 60. A malária, que também ainda, né, é uma epidemia, principalmente em regiões tropicais, né? E depois veio a AIDS, embora a AIDS não tenha esse problema de contaminação, né, contágio pelo ar, né? Então, mas também até hoje mais de 20 milhões de mortes pela AIDS e assim por diante. E a gente observa, né, que sempre que há uma novidade, digamos assim, que vem do mundo natural, né? Nós estamos falando de bactérias, nós estamos falando de vírus, né? Agora nós estamos falando, né, o novo coronavírus, porque o coronavírus ele é conhecido há muito tempo, né? Desde a década de 60. Né? Existem alguns coronavírus que infectam animais, né? E me parece, né, que a gente acabou extrapolando agora novamente. Eu acho que vou chamar atenção para esse lado. Nós, seres humanos, acabamos extrapolando novamente os limites existentes entre nós e os animais silvestres, né? Então, porque, pelos que os estudos mostram, esse coronavírus veio de um animal, de um morcego, né? E ele sofreu algumas alterações para poder contaminar e ser transmissível de pessoa a pessoa, porque até então a gente não tinha esse tipo de contaminação por coronavírus, né? Então é por isso que agora foi identificado esse, e a gente não sabe, inclusive, se posteriormente a gente não vai observar ao longo do tempo que esse próprio coronavírus, ou Covid-19, né, que é a doença, né, esse coronavírus vai sofrer mutações.
alterações, né, que possam, inclusive, perpetuá-lo, né? A gente tem, por exemplo, os vírus da gripe, que são vírus que sofrem mutações constantes e que, de ano a ano, são fabricadas novas vacinas para tentar minimizar a contaminação e a perda, né, de indivíduos, né? E isso ainda é um problema mundial, né? Então, a gente tem vários vírus que são vírus da gripe que matam muitas pessoas por ano, tá? E disso tudo, a gente tem uma grande pergunta, né? Quais são os ensinamentos destes tipos de flagelos, né, que nos trazem? Então, a humanidade sempre observa, às vezes até em locais, né, eu estou falando só de eventos que são oriundos de micro-organismos, né, mas existem outros flagelos, né, tsunamis, terremotos, furacões e assim por diante, né, que também devastam, às vezes, regiões. E a gente observa, historicamente, que sempre quando há algum tipo de flagelo, a humanidade, ou pelo menos a região onde ela acontece, a gente experimenta uma evolução moral, que é o que interessa, logicamente, né? A gente acompanha uma evolução intelectual também, né? As novas tecnologias, as formas de como a gente vai tratar, prevenir, né, esses flagelos, tanto naturais quanto esses terremotos e tudo mais, quanto de tecnologia nós sabemos hoje, né, em detectar terremotos, né, tsunamis e assim por diante, né, coisa que antigamente a gente não conseguia detectar. E a mesma coisa hoje. Imaginemos esse vírus, né, há 50 anos atrás, né, o poder de disseminação dele. Né? Hoje nós temos vários equipamentos de proteção que antigamente a gente não tinha, né? Não com essa disponibilidade. Então, tudo isso, né, traz de benefício para a humanidade. E mais, o que é que nós estamos fazendo uns com os outros? Né? Então, sempre quando a gente experimenta um flagelo, a gente nota um sentimento de amor, um sentimento de querer ajudar o próximo de maneira muito mais importante antes de acontecer esse determinado flagelo. Então, eu trouxe aqui algumas explicações, algumas passagens, né? A primeira delas, no Livro dos Espíritos, tá? Lá no capítulo 6, na Lei de Destruição, na questão 728, né? A pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte: a destruição é uma lei da natureza, porque nós estamos vendo é uma destruição, né? Não é uma destruição oriunda de um terremoto, de um tsunami, mas é destruição de vidas, né? Então isso está dentro dessa lei, né? Então vidas estão sendo perdidas, vidas de encarnados desse nosso, né, dessa nossa vestimenta. E aí os espíritos respondem, né? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Né? Então, nós estamos passando por um processo de regeneração. Então, nosso planeta está passando por um processo de regeneração. Então, é necessário, sim, pelas leis naturais, que esse tipo de acontecimento, né, nos chame a atenção para a regeneração. E que, de algum modo, de alguma forma, nós não estamos prestando atenção em certos pontos morais que devem ser reavaliados. E quando acontece, que nem, por exemplo, um evento de uma epidemia, que é o assunto nosso, né, a gente para refletir, principalmente, então tem bastante tempo para refletir, principalmente aqueles que têm ficado em casa, né, em isolamento. Nós já vamos comentar sobre isso. E na sequência, né, no mesmo capítulo, né, na questão 730, né, vem uma pergunta bastante interessante. Visto que a morte nos conduz, deve nos conduzir para uma vida melhor, a gente sempre diz isso, né? Ou seja, a nossa verdadeira vida não é essa. Essa é uma vida de provas e expiações. Então aqui não é muito legal, não é verdade? A gente sabe muito bem disso. Então, visto que a morte, né, essa passagem, o desencarne, nos leva para uma vida melhor,
que nos livra de males desta vida corpórea, né? A gente sabe disso. E muitos tentam se livrar destes males, né? Cometendo suicídio. E está totalmente equivocado. Então, a pergunta é o seguinte: então ela está mais para ser desejada do que temida? Por que o homem tem dela o horror, né? O horror da morte, né? Que faz ter medo? Porque o que se instaurou hoje no mundo foi um medo da morte, o medo de morrer. Nossa, esse vírus ele é muito fácil, né? De se contaminar, de ser transmitido, né? E eu posso morrer rapidamente. Esse é o medo. E diante da situação mundial, nós estamos vendo que os sistemas de saúde, mesmo nos países mais desenvolvidos, né, o sistema de saúde não consegue absorver para tratar esses indivíduos. Aí vem o medo, né? Então, essa grande pergunta de Kardec é, bom, se a morte não vai me levar, né, para um estado melhor, por que eu tenho que temê-la? Os espíritos falam assim, porque o homem, né, foi dado o instinto de conservação. Então, apesar de no momento nós termos medo, né, nós sabemos que nós podemos ficar aqui e nos melhorarmos. E é isso que a gente vive discutindo e aprendendo com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. É por isso que a gente não se entrega. Esse instinto de sobrevivência nos faz refletir que nós podemos, então, continuar neste envoltório, né, para nos melhorarmos moralmente e continuarmos a nossa evolução espiritual. E aí vem esse conflito da morte, né? Fala assim, nossa, então eu tenho que realmente me cuidar, né? E hoje nós falamos, uma campanha, nós chegamos, se vocês prestarem atenção, nós estamos numa campanha mundial de higiene, né? A campanha é para lavar as mãos, né? Então, olha que ponto nós chegamos para acontecer um problema desse mundial devido à falta de higiene, devido à falta de um asseio com as mãos, né? E a gente precisa entender que em certas comunidades, em certas culturas, né, falta muito isso, né? Então, isso vai trazer benefícios, sim, né, para que nós possamos mudar estes conceitos de higiene mínimo, né? Quantos de nós não lavamos as mãos várias vezes durante o dia em situações que eram necessárias lavar as mãos, né? Então, fica essa questão. Então, de hoje em dia, com certeza, para frente, nós vamos mudar esse pequeno hábito, né? Um hábito bobo, mas, enfim, muito importante, né? Que a gente não consegue... o ser humano, ele é um pouco complicado porque ele não consegue acreditar naquilo que ele não vê, né? Então, o vírus a gente não consegue enxergar, né? Um micro-organismo, né? Não pode nem considerar como um ser, né? Ele é um envoltório de proteína ou lipídio que tem lá um material genético, né? E ele não é nada sem uma outra célula. E olha o estrago que ele pode fazer, né? Então, ele usa as células do nosso organismo para se reproduzir. Só que o estrago que é feito, né, realmente é muito importante. E nesse caso do coronavírus, né, a evolução para um estado respiratório, que você não consegue respirar, né, insuficiência respiratória é muito rápido. E é esse o temor dos indivíduos. É importante dizer, né, que às vezes essa semana vi alguns questionamentos, dentro inclusive de discussões espíritas, na verdade, né? Questionamento no seguinte sentido: por que só 2% morre? Por que espiritualmente, né, falando, por que somente uma parcela morre? Né? Eu acho até interessante que parte disso, né, a gente consegue observar lá no livro, vou até falar aqui qual que é exatamente o capítulo 20, da Evolução em Dois Mundos, né, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, né, no capítulo 20, né, acho que é praticamente o último, acho que é o último do livro, né, na parte 2, fala sobre a invasão microbiana. Quer dizer, como que um ser, né, bactérias,
né? São seres, ou então vírus, podem infectar e a gente está predisposto a ser infectado. Muito vai da nossa vibração, né? Logicamente que vários estudos já mostraram que nosso estado vibracional, nosso estado emocional, ele está intimamente relacionado com o nosso sistema imunológico, né? Então, as nossas defesas, elas orgânicas, né, fisiológicas, né, as nossas defesas podem ser alteradas simplesmente para o nosso padrão vibratório. Então, se nós nos conectarmos com Deus, se nós entrarmos em equilíbrio, manter a nossa mente em equilíbrio, isso ajuda a manter o equilíbrio imunológico, né, nas nossas defesas. E essa invasão microbiana, inclusive aqui, né, no livro Evolução em Dois Mundos, também é tratada, não é corona, viu, gente? Também é tratada, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene. Então, ele começa falando isso. Ou seja, nós iniciamos aqui a nossa conversa dizendo que várias epidemias, elas progrediram, vamos dizer assim, né, se alastraram por falta de higiene. Então, tirando isso, que é um fator importante, né, não adianta você estar super bem, né, emocionalmente equilibrado, né, conectado com Deus, se você não tem uma higiene. Então, tirando essa responsabilidade da higiene, né, nosso padrão vibratório, ele conta muito. Então, em primeiro lugar, higiene. Então, a invasão do nosso organismo, né, ela pode ser protegida inicialmente por uma simples higiene, né? E muito disso tem sido discutido, né? E eu queria trazer uma outra questão aqui que eu acho que é importante, né? Que está dentro da resposta daquela questão 730, da questão que a gente tem que se manter vivo, né? E por isso que a gente mantém esse medo de morrer, né? Que é o seguinte, né? Nós temos uma voz secreta que a gente não sabe de onde a gente veio, a gente sabe que tem uma conexão com o mundo espiritual, nosso anjo de guarda, nossos amigos da espiritualidade que sempre estão junto de nós, nos ajudando, nos intuindo, né? Que sempre nos orientam que nós precisamos dar um passo à frente para o nosso adiantamento. Isso significa também que existem, né, não só aqueles que nos cercam aqui, né, neste mundo encarnados, mas aqueles desencarnados também que estão junto de nós, nos ajudando neste trabalho que é essa manutenção da nossa evolução. E aí vem várias perguntas, né, que nós vamos continuar fazendo, deste momento, como é que a gente consegue lidar com este momento diferente, né, porque a gente não teve naqueles momentos, que a gente pode até ter estado lá, né, e ter morrido por tuberculose, né, a gente não sabe, mas a gente não se lembra, ainda bem. Então, vários desses mecanismos, né, que nós vemos aqui, o questionamento que eu também tenho ouvido falar que é o seguinte: por que Deus usa desses mecanismos, né, para a gente poder sentir de forma mais importante, né, a presença do outro? Então, outro dia eu vi um comentário numa rede social que é o seguinte: a brincadeira acaba quando um ente querido teu morre. Né? Então, assim, até então, vamos fazer brincadeira sobre, né, o Covid, a situação, né? Então, eu acho que o ser humano é bastante criativo com relação a isso, né? E aí, de repente, vem alguém e fala o seguinte: bom, a coisa não é bem assim. Por quê? Porque um parente, um ente próximo, até um indivíduo, passou por uma situação bastante complicada,
porque ele foi infectado, né? Aí a figura muda de posição, né? E como a gente sabe que praticamente nós todos vamos, né, entrar em contato com esse vírus, isso não vai ter, porque nós não somos imunizados, né? A gente não, nossos organismos, né, não conhecem esse vírus. Então, o sistema imunológico ainda não produziu. E muitos de nós não vão saber que tivemos, mas outros vão experimentar, né? Vão experimentar a doença, inclusive nos seus estágios mais graves, né? E eu acho que a resposta para isso tudo dentro do Espiritismo, a gente tem que estar tranquilo e saber que, de alguma forma, nós vamos desencarnar, né? Será por Covid-19? A gente não sabe, né? Pode ser de câncer, pode ser por um acidente, né? Um acidente de carro, enfim, a gente não sabe, né? Então, o grande objetivo que eu queria com esse nosso bate-papo é trazer tranquilidade, né? Porque essa tranquilidade, ela está alinhada. Outro dia nós fizemos o Evangelho aqui em casa e nós comentamos exatamente isso, né? Por que que no meio disso tudo, né, nós estamos sabendo se o processo de regeneração, né, está varrendo da face da Terra aqueles encarnados, aqueles espíritos que, digamos assim, menos evoluídos, né? Porque nós todos estamos em processo de evolução. Por que aquele indivíduo do bem, por que aquele indivíduo do bem vai morrer também, no meio dessa confusão toda, né? Ou seja, vai ser arrastado junto. Por que aqueles que fazem o bem, praticam o bem aos nossos olhos, neste período, né, encarnado, nós temos que entender isso, né, neste período que nós conhecemos aquele indivíduo, né? Nós temos que lembrar que essa é só mais uma das encarnações. Aquele indivíduo que nós enxergamos, que é do bem, que faz o bem, que vibra mais no bem, vai junto porque a gente não sabe o histórico dele. E se você também compartilha desse pensamento, a gente tem que entender que se nós nos consideramos aquele indivíduo do bem, neste momento nós temos que ajudar a tranquilizar aqueles próximos, o nosso irmão, né? Eu vejo muito, infelizmente, que o ser humano gosta muito mais de propagar o mal, de falar de tragédias, até está virando chacota em alguns canais de televisão, né? Que você vai encostar na tela da televisão, você já vai pegar coronavírus e vai morrer no outro dia. Então, isso é ruim, né? Então, nós temos que ser os propagadores, né, da tranquilidade, do bem, né? Não é porque está acontecendo este movimento todo de preocupação, tem que ter a preocupação sim, tá? Mas a gente sabe até agora que a maioria vai passar por isso e não vai desencarnar, né? Então, essa pergunta, por que os bons também que os bons também vão desencarnar, né? Aqueles que praticam o bem. E aquele, às vezes, que está lá na linha de frente, no combate, né? O pessoal da área de saúde, eu conheço alguns, né, que já estão internados, intubados, inclusive, né? Aí vocês podem dizer assim, mas por que um evolui? Não, isso tem tudo a ver também com a carga viral, né? Ou seja, médicos e enfermeiros, né, eles recebem uma contaminação com a carga viral muito maior, né? São vários indivíduos, né? Ele está recebendo, às vezes, esse vírus de vários indivíduos ao mesmo tempo, então a carga viral aumenta, então a possibilidade, a chance dele desenvolver um quadro mais grave é maior, né? A gente tem que entender isso, mas ele está lá na linha de frente, fazendo o trabalho dele, né? Muitos com medo, lógico, muitos com medo, mas o que é importante a gente lembrar é que a gente não morre de véspera, né? Ou seja, se foi chegado o momento daquele indivíduo, e se ele vai falecer por Covid-19,
A gente não sabe, né? A gente não sabe da nossa programação, né? A gente não consegue precisar isso. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Uma outra coisa que a gente não pode jamais achar ou pensar, né? E às vezes a gente até escuta isso em outras situações, né? É que Deus está nos castigando, né? E a gente jamais pode pensar isso. A gente tem que sempre nos vir à mente a lei de ação e reação. A pergunta, né, que a gente tem que fazer também, né? Ai, gente, alguém tá ligando aqui, vocês me desculpem, mas eu não sei mexer nesse negócio aqui direito, não. Acho que alguém apertou o botão errado. Essa questão que a gente tem que perceber é o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Né? Eu tenho comentado, né, com a Rúbia, com alguns amigos, né, nós temos caminhado por um processo de saturação. E, assim, esses flagelos, né, que nós vamos considerar esse desencarne coletivo, né, ele é mais um meio para acelerar o nosso processo de aprendizagem. Né? Então, isso está bastante claro no livro dos Espíritos, né? Nesse capítulo que eu disse para vocês, no capítulo da Lei da Destruição, que o grande objetivo, na verdade, né, na maior parte das vezes, é acelerar o processo de evolução. Então, a humanidade experimenta, ou regiões experimentam, uma evolução que às vezes demoraria séculos para acontecer, experimenta uma evolução imediata. Né? Então, esse é um dos grandes amparos que o Espiritismo nos traz para nos ajudar a entender o porquê, né, que esse tipo de evento, de processo ocorre e que acaba arrastando milhares de vidas, né, de encarnados de maneira muito rápida. Né? E em 1867, que foi editado em 1868, na verdade, a Revista Espírita, né, eu acho que mais atual impossível, né? Kardec comenta sobre uma epidemia que teve na Ilha Maurícia, né? E que acabou também dizimando várias vidas, né? E eu acho bastante interessante, eu vou ler para vocês porque é bastante interessante. Sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, da epidemia, né? A gente está falando dessa epidemia. Mas pelo fato de serem necessários felizes consequências. A gente tem que entender que, por mais pior que seja o cenário, né? Gente, as pessoas estão morrendo, né? E vão morrer, alguns vão morrer. Outros vão morrer de malária, outros vão morrer de tuberculose, né? Outros vão morrer de câncer, e assim por diante. É um processo natural, né? Mas isso traz consequências benéficas. Né? Nós já comentamos algumas aqui, né? Então, os espíritos ainda continuam, né? É preferível, em vez de esperar tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Tá? Então, para o materialista, a morte é horrível e o nada por consequência, ou seja, tudo acaba ali, né? Para o espiritualista, e em particular para o espírita, o que importa é o que vai acontecer, né? Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. É isso que eu estou querendo dizer. Nós, com todo esse entendimento, nós temos que nos manter em equilíbrio. Né? Se morrer, o que conhece da outra vida, fala encarar a passagem sem empalidecer. Que nós sabemos que nós vamos passar dessa para a verdadeira vida, a gente sabe. Então, este medo, na verdade, está relacionado só com aquele instinto de manutenção né, da vida que nós temos. Né? E aí tem uma parte que é muito interessante, né, que diz o seguinte, que a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Então, nós temos que pensar o seguinte, alguma coisa nós,
aqui da humanidade, fizemos para quebrar esse equilíbrio. E toda vez que nós quebramos esse equilíbrio, a gente experimenta algo natural, né? Um acontecimento natural que a natureza nos mostra, são leis físicas. Eu vou dar um dado interessante que eu li hoje, tá? Que a China, com esse processo de isolamento, paralisação de indústrias e tudo mais, diminuiu 25% da emissão de poluentes no ar. E a Organização Mundial da Saúde já olha isso com bons olhos. Vejam bem, eu não estou querendo dizer que o coronavírus ele não tem um impacto importante. Já morreram milhares de pessoas na China e em outros países. Eu estou olhando para um outro lado. Eu estou olhando para o lado natural da coisa. Nós poluímos, nós destruímos, nós agredimos muito o nosso planeta. E isso mostra que é possível, se nós mudarmos os nossos hábitos, nós melhorarmos o mundo onde vivemos. Então, ou seja, a análise de uma universidade importante lá na China já diz que esse impacto de redução de emissão de poluentes, ele é um cálculo estimativo, tá, gente, de uma universidade. Eu coloquei até o nome da universidade ali, mas acho que não vem ao caso, não precisa. Que é um especialista nessa área. Esse impacto, essa redução de 25% já vai poupar 4.000 mortes de crianças até 5 anos que morrem devido à poluição respiratória que vem do ar. Tá? Então, ou seja, nós temos que tirar, e nós vamos tirar com certeza, já estamos aprendendo, né, com o que tem acontecido, que nós precisamos mudar nossos hábitos, a nossa maneira de viver, respeitando também o mundo onde vivemos, o mundo natural. Né? Então, essa é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer. Né? E aí, uma outra reflexão aqui importante é o seguinte, né? O que a gente aprende com a restrição de movimento? Então, a orientação foi que nós fiquemos em isolamento, né? E a gente vê um movimento muito importante, inclusive um movimento de líderes de governo, né? Preocupados na situação econômica dos países, né? Outro dia eu recebi uma comunicação espiritual, né? Eu achei a mensagem muito linda, não vou replicar aqui na íntegra, porque eu acho que é muito grande, né? Muito extensa, dizendo que várias empresas vão falir, muita gente vai perder o emprego, vai ter um impacto econômico, já está tendo um impacto econômico, né? Está de acordo com, inclusive, a Rubén leu no início a mensagem, né? Porque a gente precisa reavaliar a nossa conduta, né? Principalmente pensando em coletividade. Nós vamos ter que repensar e meios de ajudar de maneira coletiva esses irmãos que vão entrar em dificuldade econômica. E nós estamos percebendo, inclusive, veio uma outra né, de um outro centro espírita, foi um resumo que eu recebi de uma reunião de 70 médicos, dizendo o seguinte, com essa restrição, com esse isolamento, bares, restaurantes, motéis, boates, enfim, estão fechados. Então, vários espíritos, né, que são vagantes na Terra, também estão perdidos, porque não sabem onde ir e nem o que está acontecendo, né? Porque eles aproveitavam esses ambientes pestilentos, esse é o termo da mensagem, né, para se aproveitar daquele padrão vibratório. E isso, gente, diminuiu. E na mensagem, e eu acho que isso é muito importante, a mensagem diz o seguinte, onde que eles vão, né? Onde que eles vão procurar interagir? Nos lares dos indivíduos.
Só que nos lares dos indivíduos, por conta desse medo, nós já comentamos esse medo instintivo da morte, as pessoas estão mais conectadas com Deus. Elas estão orando mais, pedindo proteção. Olhem, meus amigos, o que está acontecendo, o movimento que esse vírus, que essa lei natural está fazendo. Está fazendo com que haja mais Deus dentro dos lares e, consequentemente, os lares estão mais protegidos. Olha que lindo isso. E assim, só que, lógico, isso não faz bem para a economia. Né? Isso não traz o pão para a mesa do trabalhador, isso é verdade. Só que o equilíbrio espiritual que nos traz. Né? Então, esse isolamento está sendo importante para nós reavaliarmos as nossas relações dentro da família. E uma outra comunicação também, né, uma comunicação dentro dessas mensagens, aponta, inclusive, para o número de suicídios. Cada 40 segundos, um indivíduo comete suicídio. Então, está chegando num momento que precisava acontecer alguma coisa para que os indivíduos se aproximassem mais, deixassem de levar a sua vida individualizada para prestar atenção no próximo. Porque quem diz que aquele próximo não está precisando simplesmente de uma atenção que não tem no dia a dia, né? E por se sentir totalmente isolado, ele acredita que, usando do meio, né, do suicídio, ele pode se livrar daquele sofrimento. Então, hoje, nós estamos tendo a oportunidade de rever as nossas relações, até um pouco para descontrair, né? E um pouco de verdade nisso, né? Logo no início, que começou esse isolamento, né, veio também uma piadinha, digamos assim. Nossa, agora com o isolamento, estou tendo a oportunidade até de conversar com a minha esposa, ela parece uma pessoa legal. Parece tão distante, mas isso não é em muitos casos. Quantas famílias, né? Quantos pais não convivem com os filhos, né? De manhã deixa na creche ou na escola, pega só final de tarde, mal faz a tarefa ou janta ali, a criança já vai dormir, ou às vezes nem consegue ter um mínimo de convívio, né? O meu topete aqui às vezes atrapalha, tá, gente? E a gente percebe isso, né, que esse momento tem sido importante para a gente rever as nossas relações. E a gente tem visto, tem comentado nas nossas reuniões, a gente tem recebido orientações variadas, né, no sentido que a família, né, estou falando de nível global, a família, ela está distanciada. Né, os meios eletrônicos, essas facilidades eletrônicas, o meio de comunicação, ele tem afastado as pessoas. Então, agora vem um vírus, uma estrutura que a gente não enxerga para nos fazer mudar esse ponto de vista. Tá? E agora nós estamos usando o eletrônico para um bem, né? E eu já estou caminhando para a nossa finalização, né? Já está quase. Se deixar que a gente pode ficar falando aqui horas sobre esse assunto, né? Então, algumas reflexões que eu quero deixar para que, inclusive, depois, né, em outro momento, a gente possa retomar essa discussão, né? É o que a gente pode melhorar, né, no nosso convívio com o nosso próximo. Nós vamos ter que exercitar isso, porque vão vir fases difíceis, inclusive economicamente falando, né? O que é possível nós fazermos para melhorar o nosso mundo onde nós vivemos, né? Quais são os limites que nós temos que respeitar dentro desse mundo que nós vivemos,
E, logicamente, que a mensagem de Bezerra de Menezes, né, transmitida, inclusive, na mídia, né, Divaldo transmitiu essa mensagem semana passada. Bezerra de Menezes vem nos tranquilizar, né? Existem, lógico, outros espíritos trabalhando também para isso, né? Com várias mensagens tranquilizadoras, né? Que é mais um momento de aprendizagem, mas Bezerra de Menezes, né, deixa claro para a gente que nós não estamos sozinhos e nós estamos sendo chamados mais uma vez ao trabalho, que as mãos, né, que são tão importantes para transmitir, né, a contaminação aí do vírus, essas mãos vão ser utilizadas, né, para socorrer o nosso próximo, de várias formas possíveis. Então, eles nos chamam a atenção mais uma vez, né? Ele deixa claro que nós não estamos sozinhos, que tudo isso que está acontecendo, né, sim, estava previsto, né, pelas esferas superiores e tudo mais. E o que ele traz, inclusive, como mensagem final, é que nós possamos ter equilíbrio neste momento. Por quê? Porque esse equilíbrio, inclusive, vai ser importante para aqueles indivíduos que vão fazer a transição, né, que vão desencarnar. Então, o desequilíbrio, ele só traz pânico. E o pânico, ele traz uma atmosfera vibratória que não é ideal. E isso contamina, né? Contamina o nosso lar, contamina o nosso círculo de amigos, entes queridos. Nós estamos, infelizmente, né, utilizando as mídias, né, a tecnologia de forma incorreta. A gente sabe que os tal dos fake news, espalhar o desespero, né, é uma coisa normal da nossa sociedade. Então, isso atrapalha, né? Então, o que eu quero chamar agora no finalzinho da nossa conversa é que nós tentemos manter o nosso equilíbrio e ajudar, levando luz, levando amor, levando tranquilidade, mas sim com o estímulo da precaução, da prevenção. Nós não estamos dizendo que nós não temos que continuar, né, com todo o trabalho, né, de prevenção, e a gente não pode, inclusive, negligenciar, mudar os nossos hábitos de higiene, né? Nós temos que perpetuar isso. Não estou dizendo isso. Mas, além disso, nós temos que continuar a manter este equilíbrio para que possamos ser o veículo que leva a tranquilidade, inclusive aqueles que vão sofrer, que vão estar perto de nós sempre. Tá? Eu agradeço a oportunidade, eu espero que eu tenha trazido algumas reflexões. Né? É um tema bastante amplo, a gente pode até voltar em outro momento e continuar com outros pontos de vista, que eu acho que é bastante pertinente. É um momento que a gente não pode entrar em desespero, né? Pelo contrário, né? Nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, sim, e tentar, pelo menos, acalmar os corações daqueles que estão mais próximos de nós. Eu acredito que eu posso já fazer a prece e encerrar, né? Acho que a Márcia disse isso. Sim. Eu só queria um minutinho, em nome do grupo, né? Agradecer a participação e a preparação da palestra do Disney, agradecer a presença dos nossos amigos virtuais daqui de Uberlândia e de outras localidades, dizer que eu fico muito feliz por ter vocês assim pertinho, viu? E vamos seguir em frente,
como ele acabou de dizer, sejamos luz, que a gente consiga levar um pouquinho de luz e um pouquinho de discernimento aonde quer que a gente esteja, virtualmente ou não, né? E que a gente não entre nessa aura de sombra negativa. Nós temos muito potencial para mudar tudo isso, com certeza. Jesus no leme e Deus, que é todo amor, com certeza nos carrega. Nós é que não percebemos. Então, eu vou pedir para o Disney fazer, então, a prece de encerramento. E obrigado pela participação de vocês. Bom, meus queridos, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai todo amor. E, em primeiro lugar, agradecer este momento de estudo, de reflexão, que eu acredito que é muito importante para nós todos, que possamos continuar seguindo os nossos caminhos, trilhando a nossa evolução moral e espiritual. E, por mais difícil que seja, nós temos que agradecer tudo isso que está acontecendo, tá? Eu acho que talvez isso seja o mais importante para poder serenar os nossos corações, para nós continuarmos trabalhando com os nossos amigos encarnados e também desencarnados. Continuemos a fazer os nossos evangelhos no lar, para manter essa energia, como disse, manter o nosso lar protegido. Ó Pai, todo amor, eu te agradeço por essa oportunidade, que sejamos sempre iluminados pelos nossos amigos da espiritualidade para continuar o nosso trabalho de formiguinha, mas dentro do bem, da humildade e do seu amor. Que a sua luz esteja conosco, que a sua luz seja irradiada por toda a vizinhança, atingindo os lares daqueles que neste momento precisam de esperança, precisam entender que é um momento de se manter em equilíbrio. Que esse equilíbrio nos faça refletir sobre as nossas atitudes, as nossas ações com o nosso próximo e também com nós mesmos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós recebemos e que seja feita sempre a vossa vontade. Assim seja. Obrigado, meus queridos. Um beijo grande no coração de todos. Um beijo virtual, um beijo seguro, um abraço seguro, um abraço fraterno. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, o resto de semana, com muito amor no coração. Obrigado. Se você esse livro deseja salvar, poderá escolher se deseja salvá-lo ou exibir. Ok.